Exclusivo, Fulham da Inglaterra quer contratar Pedro na virada do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Caio Alexandre, que já se decidiu por jogar no Palmeiras. Preciso te atualizar também sobre São Paulo e Martínez, o volante argentino do América, tudo sobre o Cruzeiro que abriu conversas com o staff do zagueiro Bruno Alves. Preciso te atualizar ainda sobre o meia do Internacional oferecido ao Flamengo. Alexandre Matos trocando o Atlético Paranaense por um time grande da Série A. Enfim, vídeo de hoje do canal do Nicola está repleto de informações de mercado, bastidores e finanças. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e não esquece de deixar like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a casa de apostas esportivas que dá a você a primeira aposta de graça. Você faz o cadastro clicando no link que está no comentário fixo. Depois que você fizer o cadastro, automaticamente a primeira aposta é por conta da casa. Estou mostrando os jogos dessa quinta-feira, são duas partidas atrasadas. Começando com Fortaleza e Botafogo, tô indo de empate. Pouco mais tarde tem Flamengo e Red Bull Bragantino, vou de vitória do Flamengo. E você? Repito, para participar é simples. Clica no link que está no comentário fixo, faz o cadastro e a primeira aposta é por conta da casa. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o dia de Fernando Diniz. Muito vaiado, xingado pelo torcedor da seleção brasileira depois da derrota contra a Argentina no Maracanã. 24 horas depois, no mesmo estádio, foi aplaudido de pé por torcedores do Fluminense, que ainda puderam comemorar a vitória contra o São Paulo por 1-0, gol de Germancano. Já Pedrinho, Paulinho Boia e Mikael foram dispensados do América, não fazem mais parte dos planos do Coelho, já rebaixado para a Série B. Os três estavam emprestados ao América, que não conseguiu devolver os atletas, mas permitiu que eles nem precisassem mais participar dos treinamentos. Quero contar também que a imprensa argentina afirma que Arturo Vidal é alvo do Boca Juniors para janeiro. Atleta cujo contrato no Furacão se encerra em 31 de dezembro, não conseguiu deixar uma boa impressão, está machucado e pode acabar jogando na Argentina. A saideira do giro de notícias, Richarlison, jogador da seleção brasileira, atualmente no Tottenham, tem grandes chances de se mudar para a Arábia Saudita na virada do ano. Ele é um dos principais alvos dos clubes sauditas, hoje aqueles que mais investem no futebol mundial. Quero falar agora sobre como ficou a rodada, como ficou o Campeonato Brasileiro em relação à briga contra o rebaixamento depois da rodada de ontem, o empate em 2-2 do Cruzeiro contra o Vasco. Jogo bem animado, com o Vasco abrindo o placar, Pumita Rodrigues fez 1-0. Cruzeiro conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Primeiro gol, o gol de empate do Arthur. O segundo gol, no finalzinho do primeiro tempo, em cobrança de pênalti do Bruno Rodrigues. Na etapa final, o Cruzeiro volta bem, dá a impressão de que poderia até fazer o 3-1, não consegue. O Gabriel Peck garante o resultado de 2-2. Dessa maneira, o Cruzeiro e o Vasco abriram 3 pontos em relação ao Bahia, primeiro time primeiro time na zona do rebaixamento, e agora todo mundo na parte de baixo da tabela tem o mesmo número de jogos. Quero contar para vocês as chances de rebaixamento de acordo com o Tristão Garcia do site Infobola. O América 100% de chance, o Coritiba 99%, o Goiás com 95%. A gente tem também o Bahia fechando os 4 grandes favoritos ao rebaixamento com 58% de chance. Cruzeiro 18, Vasco 15, Santos 7%, Internacional 5, Fortaleza 1, Corinthians 2%, completam a relação de times ainda ameaçados. Próxima rodada super bacana em relação à parte de baixo da tabela. A gente tem, por exemplo, Goiás e Cruzeiro, confronto direto, Atlético Paranaense e Vasco, Corinthians e Bahia, além de Botafogo e Santos. Bora falar sobre Alexandre Matos, que pode mudar de clube. Ele é o executivo de futebol do Atlético Paranaense e tem conversas avançadas para assumir a mesma função no Internacional, caso Roberto Melo seja o vencedor da eleição para presidente do Inter. Você sabe, Roberto Melo é candidato de oposição e concorre contra Alessandro Barcelos. Informação sobre o interesse do Inter foi divulgada pelo pessoal da Revista Colorada. É essa galera quem tem a notícia de que o Matos tem conversas avançadas com o Inter. Fui checar com o Matos, ele preferiu sair pela tangente e não quis dar mais detalhes sobre essa história. O nome do Matos também já havia sido especulado no Corinthians, em caso de vitória do Augusto Melo, candidato de oposição. Conversei com pessoas próximas ao Augusto e posso assegurar que ele não será contratado ainda que o Augusto vença, tudo por causa da relação que tem, a identificação com o Palmeiras.
se o Augusto vencer, o nome dos sonhos do candidato à presidência do Corinthians é Rodrigo Caetano, que hoje trabalha no Atlético Mineiro. Bora falar agora, informação exclusiva, tá? Bruno Alves, zagueiro que foi titular durante a maior parte da temporada no Grêmio, não teve seu contrato renovado no tricolor gaúcho. O vínculo se encerra em 31 de dezembro, nem foi procurado para discutir uma renovação e diante desse cenário, com o Grêmio procurando outros zagueiros, entre eles Pablo do Flamengo, tá mais ou menos implícito de que o Bruno Alves não faz parte dos planos. E aqui que vem a informação nova, o Bruno foi sondado nos últimos dias por Cruzeiro e Atlético Paranaense. Zagueiro que tem 32 anos de idade, 47 partidas na atual temporada, 49 partidas na atual temporada, mais 4 gols marcados. É o segundo ano de contrato no Grêmio, antes teve por 4 temporadas no São Paulo. Uma curiosidade, nesses 6 anos de São Paulo e Grêmio, ele nunca jogou menos do que 40 partidas. Zagueiro seguro, regular, erra pouco, embora não seja um zagueiro brilhante. Em relação ao Cruzeiro, a possibilidade de contratação passa pela permanência do time na primeira divisão. Em relação ao Atlético Paranaense, o interesse tem tudo a ver também com mudanças no sistema defensivo, entre elas a do Zé Ivaldo, que já se acertou com o Cruzeiro e nem joga mais pelo Clube Atlético Paranaense. Queria saber a sua opinião sobre Bruno Alves. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentário. Vale a lembrança de que por conta do fim do seu contrato, ele já pode assinar um pré-contrato para chegar de graça em qualquer clube do Brasil. Bora falar agora sobre Maurício, meio atacante do Internacional, um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro, até por causa da sua idade, só 22 anos. Na atual temporada, 44 jogos, 10 gols e 8 assistências, de acordo com o Vene Casagrande. O Maurício tem sido insistentemente oferecido ao Flamengo. E a sugestão parte do André Curi, que é o representante do Maurício, atleta avaliado em mais ou menos 12 milhões de euros. O fato de ter passaporte italiano facilita numa negociação pro exterior. O contrato do Maurício com o Inter só se encerra em dezembro de 2027, mas apesar do lobby e da insistência do André Curi, tô contando para vocês já há alguns dias que as prioridades são De La Cruz, meio atacante do River Plate, grande chance de o negócio acontecer, além de Claudinho, jogador que pertence ao Zenit e é alvo há bastante tempo. Só para completar sobre o Maurício, cresceu demais de produção a partir do momento em que começou a atuar ao lado de Ener Valencia e Alan Patrick. Esse trio faz do Inter um time bem interessante. Bora falar agora sobre o Fulham, informação exclusiva. Fulham é um time da Inglaterra, o mesmo que conta, por exemplo, com o Willian, ex-meia da seleção e do Corinthians. Fulham pretende contratar Pedro, centroavante do Flamengo, na virada do ano. O atual momento dos centroavantes do Fulham é horroroso. Titular absoluto lá é o Raul Jiménez, atacante mexicano que tem 13 jogos na atual temporada, só um gol. Reserva imediato dele é um brasileiro, Carlos Vinícius, 28 anos de idade, joga menos do que o Raul Jiménez, soma 8 partidas e 2 gols marcados. O Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, era uma aposta do Fulham, não tem conseguido jogar com bastante frequência, 8 partidas e 1 gol marcado. Diante desse cenário, com péssimo aproveitamento dos centroavantes, o Fulham está em busca de um atacante, um camisa 9 no mercado, e eu recebi a informação de uma pessoa muito influente, especialmente no futebol internacional, de que o Pedro vai receber proposta do Fulham. A ideia é contratá-lo já na virada do ano, para que o Pedro possa reforçar o time inglês, que não tem conseguido os resultados que imagina, também pela falta e a ineficiência dos seus camisas 9. Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027, recentemente recebeu um aumento salarial, multa rescisória de 60 milhões de euros. Proposta de 20 milhões de euros talvez nem fosse aceita. E a curiosidade é, Gabigol, concorrente do Pedro pela camisa 9 do Flamengo, tem contrato se encerrando em 31 de dezembro de 2024. Contei para vocês que a prorrogação já foi acertada até 2028. Se o Pedro sair, a coisa pode melhorar e o Gabigol voltaria a ser titular. Embora, pelo que eu percebo hoje, o torcedor do Fla está mais inclinado a pedir a permanência do Pedro do que a titularidade do Gabigol. Ou você pensa diferente? Qual valor você pediria para que o Pedro fosse negociado com um clube inglês? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras. Tenho contado para vocês quase toda vez que cito sobre esse assunto, que o Caio Alexandre, que não há interesse do Fortaleza em negociar o Caio Alexandre com o Palmeiras, a menos que o Verdão tope bancar os 10 milhões de dólares. O assunto não é novo, o Veloso trouxe essa informação há coisa de mais de um mês. A informação do Veloso era de que o Caio Alexandre seria jogador do Palmeiras em 2024. Toda vez que eu procuro Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza, o presidente usa sempre o mesmo discurso. Olha, a gente só vende por 10 milhões de dólares e ninguém do Palmeiras me procurou. Só que esse assunto vem à tona toda hora no noticiário.
E o que eu consegui apurar é que o empresário do Caio Alexandre já tem um acordo verbal com o Palmeiras. O Caio, 24 anos de idade, talvez o principal jogador do Fortaleza, quer defender o Palmeiras na próxima temporada e tenta fazer esforços junto do Palmeiras para que o Fortaleza aceite a negociação. Esse atleta pertence ao Vancouver Whitecaps, só que ele foi emprestado com obrigação de compra. Fortaleza já pagou uma primeira parcela de 300 mil dólares, a segunda parcela, que venceria em dezembro, já foi paga de forma antecipada, 500 mil dólares. Fortaleza quis se precaver diante do risco de perder a negociação. O negócio foi fechado com Whitecaps em 2,5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. As outras parcelas estão todas programadas para meses seguintes. É possível que nos próximos dias, talvez até durante o confronto entre Fortaleza e Palmeiras, o Palmeiras procure o pessoal do Fortaleza para tentar abrir negociação. Não quer pagar os 10 milhões de dólares exigidos pelo Fortaleza, a ideia vai ser comprar um percentual do Fortaleza, deixando o restante para uma venda futura, mas a notícia importante é de que o Caio Alexandre quer jogar no Palmeiras e já tem um acordo verbal em relação ao salário, direitos de imagem e luvas. Atleta que na atual temporada soma 61 jogos com 5 gols e mais 6 assistências. Só para completar sobre o Palmeiras, contei para vocês com exclusividade nessa quarta-feira que o Arthur tem negociação praticamente fechada com o Zenit. Oferta de 15 milhões de euros ou 80 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Palmeiras havia desembolsado 8 milhões de euros para tirá-lo do Red Bull Bragantino na virada do ano. Excelente negócio. Faltam pequenos detalhes e assim que esse negócio for confirmado, conto para vocês, tá bom? Bora fechar o vídeo para te explicar ou para explicar para vocês quais as chances de Martínez, volante argentino de 29 anos de idade que pertence ao América, pintar no São Paulo. Esse é o nome do tricolor para jogar ao lado do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo já foi contratado, realizou exames médicos, assinou contrato por uma temporada. Ele é o segundo reforço garantido, o primeiro o Eric, atacante que pertencia ao Ceará. Pois bem, sobre o Martínez, o São Paulo quer, já entrou em contato com o Marcos Salum, que é o homem forte do futebol do América, já perguntou sobre as condições, já falou inclusive com o staff do jogador, mas há uma questão financeira complexa. O São Paulo tem pouco dinheiro para investir em contratações. Os dois primeiros reforços, tanto o Luiz Gustavo quanto o Eric, chegam a custo zero. No caso do Martínez, isso é impossível. O América não topa emprestá-lo, só aceita vender. E vou dizer mais, ouvi do Marcos Salom a seguinte frase: o Martínez só sai se pagar. E é caro, viu? Fecha aspas, afirmou o homem forte do departamento de futebol do Coelho. São Paulo passa por crise, dificuldades financeiras. Resta saber se vai conseguir essa grana para comprar um atleta que na atual temporada tem 59 jogos, 1 gol e 8 assistências e é namorado especialmente pelo Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, desde a época em que ainda defendia o Barcelona de Guayaquil. Curtiu o vídeo? As informações? Deixa like, compartilha, se inscreve, enfim. Tô aguardando a presença de vocês. Combinado? Abraço, tchau!